história emocionante, hein, Renata? Muito legal. Agora, o Dr. Fábio vai contar para nós sobre a importância, né, da ultrassonografia no procedimento da harmonização facial. E isso me interessa e eu quero saber muito. Então, vamos lá, conta para nós aí, Fábio. Olá, Rodrigo e todos da Rede TV. Como sempre, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu sou Fábio Barros, cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial. E o objetivo do nosso programa é falar sobre técnicas de harmonização orofacial e, principalmente, alertar a população sobre os riscos que ela pode correr quando realizar esse procedimento em locais inadequados. No programa de hoje, a gente vai falar sobre harmonização orofacial guiada. E para isso, trouxe mais uma vez a minha convidada especial, que é a doutora Carolina Peron. Olá, Fábio, obrigada. Nada. Mais uma vez. A Carol é minha sócia nos cursos de intercorrências. Nós fomos os precursores no uso da ultrassonografia aqui no Rio de Janeiro. A Carol no Niterói e eu no Rio de Janeiro. Então a gente utiliza esse dispositivo, que é a ultrassonografia, para guiar os nossos procedimentos. Então a gente queria falar um pouquinho sobre isso. Carol, conta um pouquinho sobre a sua experiência utilizando a ultrassonografia, a harmonização orofacial guiada. Conta a importância desse procedimento que a gente tanto utiliza. A ultra, para mim, é fundamental já, Fábio. Hoje em dia, eu não me sinto segura realizando o procedimento sem ultrassonografia. Nas três fases da harmonização, a ultrassonografia é importante. Tanto para planejar o caso. Exatamente. Então, a gente vai avaliar a pele do paciente quando ele chega no consultório para verificar se tem algum material pré-existente, se tem algum processo infeccioso já ali naquele local. Documentar isso, inclusive. Né? Sim. Durante o procedimento, eu vou utilizar a ultrassonografia para guiar onde eu vou colocar o meu material no local que eu quero, exatamente na camada correta. Para quem não sabe, a ultrassonografia eu consigo enxergar tudo o que acontece por baixo daquela pele. Então, em vez de eu injetar às cegas, eu consigo injetar olhando o que eu estou fazendo ali. Exatamente. Né? Então, ela é um grande artifício para evitar complicações. Isso. E aí eu evito a complicação, eu consigo realizar um procedimento, inclusive se o paciente não pode injetar em algum local, eu consigo desviar daquele local utilizando a ultrassonografia. E após o procedimento, eu vou avaliar como é que está a circulação daquele paciente, se o material está no local que eu quero que ele fique, né? Inclusive documentando isso para o cirurgião dentista é importantíssimo. Isso é uma situação muito importante, porque hoje em dia, pessoal, a gente tem muitos pacientes que realizaram aqueles preenchedores antigos, como o silicone, o polimetilmetacrilato, o hidrogel. E esses procedimentos, o ideal é que a gente não injete nesse local onde foi realizado esse procedimento. E aqui no consultório aconteceu até há pouco tempo, um paciente veio aqui, ele falou que não realizou nenhum procedimento anteriormente, só que clinicamente a gente já conhece, né, Carol, tem anos de formado nessa área de harmonização orofacial. Então eu olhei e falei, não, ali tem alguma coisa. Aí passei a ultrassonografia, estava lá um PMMA enorme. Né? Então isso daí contraindicaria o procedimento naquele local. Porém, eu consegui realizar o procedimento nele de forma segura, colocando o preenchedor em outra região, de forma que conseguisse criar uma harmonia no rosto dele. Né? Então o paciente ele não precisa, porque ele tem um material permanente, esconder isso. Isso. A gente consegue utilizar a ultra e fazer um novo planejamento. Né? Isso que é muito, muito louco até isso. O paciente ele esconde de você isso, né? Ele esconde que não realizou nenhum procedimento. Só que isso aí é a segurança dele, gente. Isso é a vida dele. Para quem não sabe, o PMMA, o silicone, ele fica no nosso corpo como se fosse um monstrinho. Ele fica lá adormecido durante 10, 15, 20, até 30 anos, né? Ou mais. E aí, se a gente coloca uma cânula ou uma agulha encostando naquele monstrinho, né? Você pode acordar esse monstrinho e ele criar uma infecção no seu corpo. E aí, essa infecção a gente não consegue resolver, porque a gente não consegue remover esse produto. Se a gente for remover esse produto, a gente pode mutilar esse paciente. Então, é um grande risco o paciente que omite isso da gente. Né? E às vezes o paciente também nem sabe. Sim, alguns pacientes não sabem, exatamente. Né? Mas a ultra ela tem sido assim, uma grande aliada para a harmonização, inclusive os pacientes. Verifiquem se o profissional conhece a ultrassonografia, peçam um exame de ultrassonografia. O profissional, aqui no consultório eu tenho, o Carol também tem, a gente utiliza esse artifício aqui no consultório. Mas o profissional ele pode às vezes não ter, mas pelo menos ele conhecer esse artifício e chamar um profissional que vá até o consultório
realizar esse procedimento. É o que a Carol faz. Sim. Ela vai no consultório do profissional que não tem o aparelho, o profissional conseguir realizar com segurança aquele procedimento. Pessoal, infelizmente nosso tempo é curto, é um assunto muito longo, dá vontade de falar bastante aqui, né, Carol? Mas vou ter que encerrar aqui com vocês. Fica aqui meu grande abraço e obrigado, Carol, por estar aqui presente de novo com a gente. Obrigada, Fábio.